dá espaço para que as pessoas exponham o que já aprendeu, que estão entendendo, né, de provérbios. E, como o João Vitor estava dizendo, que ele estava com cuidado para não falar muito, e esse é o propósito de provérbios. É o propósito de provérbios. O que é um provérbio? Provérbios são frases curtas. São frases curtas. Que são para resumir. É um conteúdo, um resumo de conteúdo. E prende a atenção do leitor. Deixa o leitor pensando. E então, com calma, analisar para poder aplicar a seguir o conteúdo. Então, provérbios é prudência, é sapiência. Se ouvir falar dos livros sapienciais, são os livros da sabedoria. Entre eles está provérbios, né? É sapiência. E só lembrando que o capítulo 1 é base para marcar o texto-chave do livro, que é verso 7, que já foi lido, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora, quantos capítulos tem Provérbios? 31. Agora, esses 31 capítulos no total, eles têm 5 divisões. 5 divisões. Em abrangência geral, esses capítulos, o livro inteiro foi destinado aos jovens. Salomão deixa um recado de prevenção contra o mal no livro inteiro para os jovens. Visava, então, os jovens. Como assim? É por ser livro sapiencial. E na antiguidade, hoje, muita gente pensa que os sabichões são hoje, né? Os que sabem tudo, né? Os que sabem tudo são hoje. Tem muita gente sábia hoje? Tem, mas teve pessoas sábias no passado. Salomão foi um. O mais sábio do mundo da época foi Salomão, né? E era escritor, era compositor, era estadista, era fazendeiro, era agricultor, era um homem que tinha vasta experiência em todos os trabalhos do mundo, em todos os segmentos do mundo da época, e foi com sucesso. Foi com sucesso. Então, como eu disse, o verso 7 do capítulo 1, quem será que sabe de qual, hein? 1,7, né? Porque 1,7 ele recai a ênfase aí, mostrando, destacando o conteúdo do livro, né? Destaca com clareza e clareia a nossa mente para lançar mão ao temor do Senhor e assim poder ter sucesso nos dias por vir. Por isso é importante ler Provérbios. Pastor Ricardo Mateus, ele tem o hábito, desde jovem, de ler Provérbios todos os dias, um capítulo. Então, 30 dias do mês, ele lê Provérbios, um por dia. O mês tem 31, ele lê 2. Num dia ele lê 2, né? Mas assim, vai. Deixe-me ver aqui meu roteiro. Muitos assuntos têm provérbios. Vocês já destacaram alguns aí.
alguns assuntos aí nos versículos partilhados entre eles, né? Assunto especial. Agora, os assuntos, eles não são em ordem sequenciada. Quais são alguns assuntos apresentados, né? O relacionamento sobre Deus, relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo e com os outros. Porque é preciso aprender a relacionar-se consigo mesmo. E então relacionar-se com os outros. Uma observação que eu quero ter aqui. Será que alguém lembra por que é que esses assuntos não são em ordem sequenciada? Por exemplo, onde fala o temor do Senhor, é um capítulo todo só sobre o temor do Senhor, e ainda sobra para o outro. Fala sobre a preguiça. Ainda vem mais sobre a preguiça, mesmo capítulo, fala aqui, fala ali, fala acolá. Então, veja que os temas não são sequenciados, mas são soltos dentro do livro. Uma pessoa me perguntou uma vez, por quê? Não é, porque é assim, né? Acho que nossos ouvintes já entendem ao ler, e já fizemos estudo aqui na EBD, na Escola Dominical, né? Por que é que esses assuntos não são na ordem sequenciada? É por causa do ritmo da vida. A vida não é um assunto sequenciado todo dia. A vida, ela é diversificada. Aparece surpresa aqui e acolá, não é? Parece surpresa. Por exemplo, estamos num tempo extra, que é tempo de pandemia, né? Não era esperado, mas chegou, né? E assim pode chegar outra coisa, pode chegar outra mudança, né? Então, a vida, ela é cheia de surpresas, e por isso Salomão, na sua sabedoria que Deus deu, ele coloca os assuntos soltos dentro do livro. Outra coisa, fala do trabalho, fala da preguiça, fala da fragilidade, fala do pecado e de como evitar o pecado. Aí, eu volto a dizer novamente, o livro foi escrito visando os jovens. E que tipo de jovem era? Que classe de jovem era visado em Provérbios? Era aqueles jovens que estavam perante o rei. Os jovens da corte. Principalmente, não é que era só eles não, principalmente os jovens da corte. Lembra de 4 jovens que foram para a Babilônia? Quem era mesmo? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram para onde? Foram escolhidos entre os mais aparentemente melhores dos hebreus para assistir no palácio do rei, mas para isso tem que ser treinados. E Daniel e seus amigos se destacaram naquela faculdade, destacaram a ponto de pasmar o rei, e eles tiveram cargos elevadíssimos dentro do reino dos caldeus. Então, eles assistiam perante o rei. José assistia perante o faraó, e assim por diante. Era normal ter jovens treinados. Agora, claro que a abrangência geral, todos os jovens, mas também não é só para jovem, outro pode pegar princípios também. Só que, tendo isso em mente, a gente lembra que o livro de Provérbios não é tratando problemas, tratando pecado, tratando solucionar um problema que foi criado. O livro de Provérbios, ele é prevenção, é para evitar os problemas. Então é bom conhecer logo Provérbios cedo, né? Porque vai evitar muito desgaste na vida. É melhor a pessoa aprender com as experiências dos outros do que com a sua própria experiência, né? Perde mais tempo, é mais dolorido, né? Diz que eu li uma frase no livro que a experiência é um mestre cruel. A experiência é um mestre cruel. Só que alguns não aprenderão de outra forma, tem que passar por ali.
Então, se você escuta os outros ou lê e aprende, vai evitar. Eis a importância de ler a palavra de Deus. Eis a importância de ler bons livros. Vocês citaram aí livros que foram lidos, apresentados. E eu tenho mais livro aqui, que eu vou depois apresentar. Esse livro aqui é Os 12 Homens Comuns. Eu estou lendo esse livro. Recebi recentemente. É sobre os 12 apóstolos. Sobre os 12 apóstolos. Esse aqui é C.S. Lewis. É renomado, né? C.S. Lewis, né? Eu estou lendo ele também. E eu li essa semana, esse aqui que eu comprei lá em Quais Novos. Esse é pequeno, só tem 100 e poucas páginas, né? Comprei esse aqui. Muito bom. E tem autores aqui de Santa Cruz, né? Inclusive, Gilberto tem parte aqui. Hélio Crisanto tem parte aqui também nesse livro, né? Achei interessante, porque são 100 personagens que deixaram sua colaboração para esse livro, né? Aí, comprei lá no Sebo de Quais Novas essa semana. E tem um outro que é uma... semelhante ao Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. É semelhante porque é sobre o tempo. É sobre o tempo. Não é aquele outro que eu citei, como aproveitar o seu potencial e tempo ao máximo. E sim, é outro sobre o tempo mesmo. Eu já li, mas estou lendo, relendo, reiniciando a leitura. E depois vai estar à disposição. Mas Provérbios, então, ele vem tratar... mas tratar não, vem levar o jovem, prevenir o jovem para não cair no buraco. Depois de cair é mais difícil. Então, o propósito é evitar a queda. Evitar a queda. Divisões do livro. Divisões do livro. Tem 5 divisões. A primeira divisão dessa coletânea vai do verso 1 ao 9, capítulo 1 ao 9. Capítulos 1 a 9, a primeira divisão. Do 10 ao 22 é a segunda divisão. Do 22 ao 24 é outra divisão. E do 25, você lembra que citei 22 duas vezes, é porque é no meio que para. Termina o assunto no meio do capítulo, por isso citei 2 vezes. São 3 capítulos lá. E do 25 em diante marca outra divisão. Até o 29. E do 30 e 31, são 2 últimos capítulos, é a última divisão. Então, nessa primeira divisão, por exemplo, fala da sabedoria, como conseguir. É a aquisição da verdadeira sabedoria. Está nos capítulos de 1 a 9. Fala da aquisição da verdadeira sabedoria. Do 10 ao 22, fala sobre provérbios que escreveu Salomão. Do 22 ao 29, essa seção aí já fala das palavras dos sábios. E aí tem 3 capítulos, né? Tem 3 capítulos. E do 25 em diante, marca a penúltima divisão, até o capítulo 29. Provérbios de Salomão. Espera aí, mas não foi Salomão que escreveu todo o livro, não? Provérbios de Salomão, colecionados, organizados pelos homens de Ezequias. Foi de Salomão.
mas organizados pelos homens de Ezequias, está do 26 em diante. Já no 30 e 31, a última divisão, Agur falando para seus discípulos. Agur falando para seus discípulos. E isso é no 31, a mãe de Lemuel fala para ele. Então aí aparece a mulher virtuosa, né? Todas as jovens, todas as senhoras devem conhecer bem esse capítulo, né? Que é a mulher virtuosa. E é um acróstico. O capítulo 31, do 10 em diante, é um acróstico. É um acróstico, essa parte. E então termina aí a coletânea de Provérbios. Eu estou seguindo o esboço aqui, ó. Estou seguindo esse esboço aqui, né? Nesse livreto, assim, condensado. Mas facilita muito a compreensão. Facilita muito a compreensão. Acho que agora dá para criar mais interesse em ler o livreto, né? Deixa eu olhar aqui a hora. Ok. Vamos lá. Quase. Eu vou citar aqui uns textos dentro de Provérbios. Quem ouve a repreensão terá a sua morada no meio dos sábios. Provérbios 15, 31. Quem ouve a repreensão... Ei, muita gente não gosta de repreensão, não é? Eu estava ouvindo o Reinaldo Federer, alemão, aquele que ele mesmo diz, língua terrível essa minha língua. A língua dele é terrível mesmo, o alemão. Então, ele disse, o brasileiro é muito light. O alemão não fala na cara. Se alguém jogar um papel no chão, ei, moço, o papel caiu no chão. Aponta na hora, né? O brasileiro arrudeia, né? Ei, peraí. Será que não caiu alguma coisa tua, não, hein? Você jogou o papel na rua. Então, ele estava falando sobre como é o alemão, a diferença do brasileiro, né? Quem rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma. Provérbios 15, 32. Ser repreendido para o bem não é bom? Não é bom? Eu, às vezes, falo do pastor Benjamin. Ele foi um pai para mim. Foi um pai para mim. Me deu tanto carinho. Me corrigiu tanto. Foi maravilhoso. Foi bom demais. Ele me corrigiu tanto, me ensinou tanta coisa. Corrigindo mesmo, né? Corrigindo mesmo. Então, foi muito bom. Muito bom mesmo. Aprendi. Obrigado, né? Obrigado. Então, capítulo 17, verso 10. A repreensão é acatada pelo prudente. Encaixa perfeitamente nele. No prudente. No capítulo 9, veja verso 8 e 9. Essa eu vou ler. Capítulo 9, versos 8 e 9. Note que o assunto da repreensão, ele vai solto dentro da Bíblia, né? Que precisa dele do começo ao fim. Versos 8 e 9. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Isso é o escarnecedor. Repreende o sábio e ele te amará. Já pensou? Olha a diferença. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência, enquanto que o insensato é totalmente diferente, né? Diferente. Isso foi capítulo 9, verso 8 e 9. Capítulo 12, verso 1.
Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É muito claro, é muito claro. Já no capítulo número 13, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Olha que falou para filho, para jovens, né? Até criança. Né? Já o capítulo número 15, capítulo 15, verso 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para o sábio. É morrer burro, né? É triste, mas é verdade. 19 e 20. Capítulo 19, verso 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Olha aí, está avisando o jovem, para o futuro dele, né? Para evitar problemas no futuro. Então, a atitude, aqui, é ensinada aqui uma atitude nobre do aluno para com o seu mestre. Para com o seu mestre. E acho que um grande problema nas escolas, onde a gente conhece aqui no Brasil, lá fora talvez seja pior, não sei, em algum lugar não. Outros pode ser. Que tem país pior que o Brasil na educação. Parece que é só um também. Peraí. Não, vamos dizer, não vou acreditar agora não. Mas o que é certo é que o grande problema nosso é que os alunos não respeitam as autoridades, não respeitam o professor, não respeita pai, não respeita mãe. Aí tem que respeitar a polícia, muitas vezes. Então, a atitude do aluno vai implicar no grau de conhecimento que ele vai receber. Então, receber a instrução faz a pessoa sábia para o futuro. 19, 25. Quando ferires o escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Então, aprendendo com a experiência dos outros, aqui está claro. Já esse foi o verso 25, né? Verso 25. Então, foi só para mostrar a atitude